o tempo, o homem, os espíritos, os extraterrestres e Deus. Meus irmãos, quem tem que se preocupar, aliás, não tem que se preocupar, mas acha que tem que se preocupar com o tempo, na ordem de classe mais inferior, são os homens, que são de espíritos encarnados neste mundo, planeta Terra, um planeta de prova e expiação, tanto quanto nos mundos inferiores, planetas primitivos, o qual o planeta Terra já passou, tanto quanto nos planetas superiores de regeneração e talvez até nos mundos celestes, nos mundos felizes, mas não Deus. Os espíritos desencarnados, claro, de seres humanos terrestres, vêm nos alertar muito sobre o tempo, que chegou o tempo de nós mudarmos, de nós deixarmos de fazermos isso e aquilo. Alguns outros se denominam como extraterrestres, vindo de planetas superiores, nos passando informações que o tempo da Terra já chegou. É chegado o tempo da mudança, que o planeta Terra vai mudar para um planeta mais elevado um pouco, um planeta de regeneração, e o que o tempo do planeta Terra de mundo primitivo, prova e expiação, está se acabando, o tempo. Extraterrestres também falam a mesma coisa, e espíritos. E Deus. E o tempo para Deus. Se para Deus o tempo não existe, para aqueles que acreditam em Deus, é bem claro, fique bem claro isso, porque muitos dizem acreditar, mas quando chega nesse momento de dúvidas, duvidam da possibilidade de Deus existir e não se preocupar com o tempo. Ora, se para Deus o tempo não existe, qual é a preocupação de Deus para tal coisa acontecer ou não acontecer? Qual é a pressa de Deus para com que cada um de nós cheguemos, ou melhor, para que cada um de nós nos melhoremos e nos tornemos definitivamente seus anjos? Qual é a pressa de Deus nisso tudo? Se para Ele o tempo não existe. Se para Deus o tempo não existe, como podemos acreditar nessas informações, seja elas vindas de onde quer que venham, seja ela vinda de um espírito superior, que se diz superior, seja ela vinda de um irmão que se diz extraterrestre, que muitas vezes pode até não ser, pode ser qualquer espírito enganador, ou que se manifeste na nossa frente de alguma forma, da quinta dimensão, ou sexta ou sétima dimensão, um ser de outro planeta e venha nos trazer essa informação. Confiar numa informação dessa é desconfiar de Deus. Confiar numa informação que existe o tempo para isso ou aquilo acontecer é duvidar de Deus. É mesmo acreditar que Deus se preocupa com o tempo, quando para Ele o tempo não existe. É um absurdo. Se para Deus o tempo não existe, para Ele não existe pressa alguma. Mas o que nós mais assistimos na mídia, principalmente na internet, YouTube, Instagram, TikTok e o cacete a quatro, é falando sobre o tempo do nosso planeta Terra, que está se acabando, que só os despertos, aqueles que despertaram, serão, entre parênteses, salvos. Os outros que não estão despertos serão condenados e jogados no outro planeta. Eu, provavelmente, posso até acreditar que existe essa possibilidade, claro que existe, mas não vem de Deus. Deus deu a liberdade para todos nós, e a cada um a sua obra. Mas se esses outros, que se dizem em nome de Deus, fizerem tais mudanças nesse planeta, dessa ou daquela forma, com toda certeza eles estão assumindo uma responsabilidade de algo
que estão fazendo em nome de Deus. Ora, se para Deus o tempo não existe, quem pode se dizer mensageiro de Deus, dizendo que o tempo existe sim, e que está determinado por Deus tal coisa acontecer em determinada época? É muito contraditório, muito contraditório. Porque esses mesmos que se dizem acreditar em Deus, acreditar nas forças universais, se contradizem quando vem com essa história do tempo. Quantos séculos se passaram para que esse planeta Terra se tornasse o que é hoje? Começou de uma aglomeração, né? De uma poeira universal, que foram se acumulando, se aproximando, se unificando, se aglomerando ao ponto de se tornar um planeta. A composição material do planeta que existe hoje. Quantas transformações tiveram no nosso planeta? Quantos séculos se passaram? Mas espera, nesse momento Deus não tinha pressa? Aí vem a igreja e fala que o Deus construiu o mundo em 6 dias. E no 7 ele foi descansar, coitado, ele estava muito cansado. É uma história que talvez a gente consiga convencer uma criança de 3, 4, 5 anos. 6 anos já não aceita isso com facilidade. Até hoje a Igreja Católica conta essa história absurda. A ciência prova exatamente o contrário. A ciência prova, não por teoria, mas pela assinatura que existe no próprio solo do planeta Terra, que passaram milhares de anos de diversas transformações que o planeta passou para chegar no mundo que é hoje o planeta Terra. Então, meus amigos, meus irmãos, vem aqui, hoje é domingo, dia 21, acho que é isso, 21 de setembro de 2025. Não se iludam, não acreditem em qualquer informação, venha ela de onde for, venha ela de qualquer espírito que fale que vem de Bezerra de Menezes, que vem de Chico Xavier, que vem de fulano, que vem de... Até muitos vão dizer que é Jesus Cristo. Os extraterrestres, então, usam muito o nome de Cristo, com uma facilidade, como Jesus Cristo estivesse aí o tempo todo à disposição de todo mundo para participar dessa falácia, dessas mentiras. Principalmente que Jesus Cristo determinou que o tempo chegou, que a mudança é agora, que o joio será separado do trigo. O joio sendo separado do trigo significa separar o bom do ruim, né? Isso acontece diariamente, meus irmãos. A todo segundo. Ora, a todo ano, né? Aqui na matéria, existem alunos que passam para a faculdade e outros que não. Ali tem uma separação. Mesmo no primário, quando a criança passa de uma série para outra, tem uma separação. Aqueles que estão aptos passam por uma outra série, enquanto aqueles que não estão aptos ainda ficam na turma de repetentes. Assim é o nosso planeta. Diariamente, constantemente, a cada milésimo, não vou dizer para vocês a segundo, não. A cada milésimo de segundo é separado o joio do trigo. O que eu quero dizer isso? Quando nós desencarnamos, cada um que desencarna nesse planeta Terra, que deve ser em milésimo de segundo está desencarnando alguém, esse alguém que teve uma vida de abnegação, viveu uma vida dentro daquilo que deveria ter vivido, será separado e irá habitar um mundo melhor, um ambiente melhor, irá habitar sob condições melhores. Foi separado. Desde a época de Jesus e muito antes de Jesus, isso já acontecia. A separação do joio do trigo. Porém, estão especulando que a separação do joio do trigo será feita em dado momento, repentinamente, através de um processo kármico, ameaçando essas pessoas que dão essas informações, a população, ameaçando que acontecerá qualquer cataclismo, qualquer incidente da natureza,
ou mesmo até alguns já afirmam, uma terceira guerra, e por aí vai. Isso é tudo especulação, cuja finalidade principal é de desestabilizar o ser humano, desestabilizar aqueles que estão encarnados, principalmente aqueles que se preocupam muito com a vida material. Esses são atingidos constantemente, que é a maioria da população, diga-se de passagem. Porque, meus irmãos, querendo ou não, é a vida aqui de relação no corpo, onde estamos, a qual mais nós nos preocupamos. Nos preocupamos em continuar vivendo, né? Participar da sociedade, fazer alguma coisa de útil, ajudar ou não ajudar, fazer o mal ou não fazer. Essa vida que estamos vivendo para nós é a real. E não importa que alguém venha nos dizer, tem a vida espiritual que é mais importante. Tá bom. Alguns podem até acreditar, mas não o suficiente para mudar o seu jeito de agir, seu comportamento aqui na Terra de relação. Mudar 100%, não chega a esse ponto. Eu, provavelmente, sou um desses. Eu acredito na vida após a morte, como ela é. Não acredito em nada do que me falam. Em nenhuma das informações, eu sou espírita, mas não acredito que seja acessado. Acredito nas suposições que podem ser assim assado. Não que irá ser exatamente como nos contam, como os livros nos contam. Não, não exatamente, porque ninguém tem nem o direito de fazer essa revelação, mesmo porque cada um de nós somos singulares. Ninguém é igual ao outro. Se ninguém é igual ao outro, falo agora do espírito, então ninguém terá o mesmo julgamento, por assim dizer, ou a mesma condição na vida espiritual. Ok? Então, como será o ambiente espiritual para onde eu vou? Eu não tenho a menor certeza. Não tenho certeza de nada. Tenho mais dúvida do que certeza. Eu sei que vou para algum lugar. Sei. Esse lugar, não tenho a menor ideia. Mas acredito, do fundo do meu coração, que se o lugar for ruim, for bom, for mais ou menos, sei lá como é que vai ser, eu sei que estou na mão do meu Criador, de quem criou tudo isso que conhecemos, o meu Criador, o Criador de todos. Ele terá sempre a última palavra sobre minha inteligência, sobre o meu jeito, sobre mim, mais ninguém. Então não vou me preocupar aqui na vida na Terra, por enquanto, querer saber se você é tratado bem ou mal, se você é levado para um planeta inferior ou superior, se esse planeta vai se renovar imediatamente, como falam, que é uma grande mentira, uma grande falácia. Pode até ser verdade, mas a responsabilidade dessa transformação imediata será daqueles que fizerem essa mudança. E não desacreditem se sofrermos algo exatamente como nos ameaçam, queremos sofrer, é porque de alguma forma estamos passando por algo que fizemos alguém passar. Porque na justiça de Deus não existe injustiçados. Se estamos aqui hoje, vivendo em 2025, é porque escolhemos nascer e viver nessa época. Ninguém veio para cá obrigado a vir. Ninguém nasceu nesse planeta Terra ou em qualquer outro planeta sem ter escolhido nascer por obrigação. O caso de reencarnação por obrigação são muito raros. Ok? E quando esses casos ocorrem, é até mesmo para ajudar aquele que está nascendo sob determinada condição, né? Por uma obrigação. Mas são casos raros. A maioria de nós escolhemos nascer e viver nesse período. Se estamos sendo bombardeados por essas informações que eu considero mentirosas, principalmente quando falo que vem de Deus, me entendo muito bem. Eu acredito pessoalmente eu acredito, que nós seres humanos que vivem hoje no planeta Terra, nossos corpos físicos
foram criados e colocados nesse planeta. Foram criados por espíritos, né? Por extraterrestres, vindos de outros planetas, claro. E criaram esse corpo para habitar aqui, para abrigar esses espíritos, que somos nós, e tantos outros que já passaram, para que esses espíritos consigam evoluir um pouco mais. Então nós, os seres humanos, mesmo da época de Neandertal, né, não somos seres da natureza do planeta, não somos. Observem muito bem vocês, quantas doenças atingem o corpo físico humano. Quantas doenças? Quantas substâncias existem nesse planeta que são nocivas aos seres humanos? Nós, se eu não me engano, eu acho que nós temos mais ou menos, o ser humano, mais de 2.000, acho que são 2.800 doenças infecciosas que atingem o nosso corpo. Pergunto eu a vocês, qual outro animal, que não seja o ser humano, porque nós somos animais, né? Animais, mamíferos, racionais. Mas os animais irracionais, quantas doenças atingem? Um cachorro, um gato, um leão, um animal que seja, um elefante. Estão sujeitos a pegar quais tipos de doença? Será que chega a esse número? 2.800 doenças? Eu acho que não. Para dar um exemplo para vocês, a maioria dos cachorros, a raça canina, a maioria nasce, né? A maioria já nasce com uma doença venérea chamada gonorreia. A maioria. Foi isso que eu vi numa reportagem. E o cachorro convive com isso e não morre. Procria, tem seus filhotes e tudo mais. Mas essa doença no ser humano já pode levar até a morte, né? Tem outras doenças. A própria raiva, ela, em alguns animais, ela vive um parasita naquele animal. Aquela doença da África, o ebola, ela vive no meio dos macacos, né? Eu não sei se acho que é um vírus, né? Sei lá. Enfim, os macacos não morrem por conta disso. Mas se transmitir para o ser humano morre. Da mesma forma, a raiva e da mesma forma, diversos outros tipos de doenças. Você vê e observa que o corpo humano não é compatível com a natureza do planeta Terra, nem um pouco. Sofre muito mais, né, do que qualquer outro animal da Terra, porque nós não somos nativos. Nossos corpos não vieram de tempos remotos, não, foram introduzidos aqui. Aqueles que introduziram esses corpos têm uma responsabilidade sobre isso. Eles têm uma responsabilidade porque foram eles que colocaram aqui a raça humana. Foram eles que durante milhares e milhares de séculos, e são eles, que são responsáveis até hoje pelo desenvolvimento do planeta. Responsabilidade é essa que talvez eles não queiram mais ter, mas não tem querer ou não querer, né? Porque a cada um a sua obra. Se eles botaram essa raça aqui, são responsáveis. Agora ficam tentando, de uma forma ou de outra, intervir, né? Muitas raças se uniram para fazer isso. Então ficam agora, de alguma forma, tentando ajudar, tentando intervir com as suas opiniões, mas não vem de Deus, vem deles essa ideia. E é deles a responsabilidade. E talvez eles, sabendo que nós, espíritos ainda no princípio da evolução, estamos no segundo degrau evolutivo, eles sabem que é muito fácil de nos manipular, de nos oferecer, de mentir para a gente. É muito fácil. Eu, como médium espírita que sou, posso ser enganado, e sou enganado constantemente, através das intuições, através das direções que eles me dão, através de desejos que eles botam na minha mente, para que eu tenha desejo disso ou daquilo, o incentivo que eles fazem com que eu erre dessa ou daquela forma. E vão fazendo essa sacanagem até quando? Eu não sei. A responsabilidade maior deles.
Vocês estão preocupados? Que estejam, que fiquem. Porque o que passamos, a maioria de nós aqui, não que sejamos inocentes, veja bem isso, mas, seja como for, a influência deles nos interfere em nossa vida, sim, com toda certeza. Então eles são responsáveis, primeiro, sobre tudo aquilo que nos ocorre, dentro da matéria ou fora da matéria. Mas, se esses irmãos, seja eles quais forem, se dizerem mensageiro de Deus, né? Estamos aqui em nome de Deus. Não, não acredito. Porque Deus determinou o tempo. Não, não acredito. Botou o nome de Deus determinando o tempo. Desacreditem desse irmão. E mandem ele enganar um outro que seja mais burro que você. Tchau, fui.